Bom dia, senhoras e senhores, carinha de sono, café na mão, mas aqui no sabadão fazendo conteúdo para vocês. Meu nome é Carlinha Navarro e todos os dias eu venho aqui para falar como é que a gente faz um evento cultural na paz. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos e agora eu ajudo vocês a fazer isso também, tá bom? Inclusive, a boa notícia, a excelente notícia é que no dia 16 de setembro, às 20 horas, ao vivo, eu vou estar fazendo o workshop manual prático do evento cultural e eu espero você lá. É totalmente gratuito e 100% online. As inscrições estão no link que está na bio, tá? Então, se inscreve, né? E tem alguns anúncios por aí também, com o botãozinho de saiba mais, enfim. Mas na bio tem o link, tá? Então entra lá no link, se inscreve, garante sua vaga para o workshop manual prático da produção cultural. Manual prático do evento cultural. Gente, eu tô dormindo ainda. E lá você vai saber bem direitinho tudo que você precisa fazer para ter o seu evento cultural funcionando perfeitamente. Um evento cultural com aspecto de evento cultural profissional, com cara de evento bem feito, certo? Eu vou pegar a minha experiência de 22 anos de carreira e vou trazer para você para contar os perrengues que eu já passei, mas principalmente contar qual foi o caminho que eu encontrei, um caminho mais curto. Né? Nesse workshop, o material que eu estou preparando é mais ou menos como se fosse uma planta baixa do evento cultural. Você vai conseguir enxergar de cima tudo que você precisa fazer para o seu evento cultural ser perfeitinho, tá? Então, eu espero você dia 16 de setembro às 20 horas no workshop manual prático do evento cultural, beleza? Agora, vamos ao conteúdo de hoje. Gente, hoje eu pensei em falar sobre os 4 passos que a gente precisa dar para fazer um evento cultural, para montar um evento cultural legal, funcionando bem, sabe? Eu passei muito tempo da minha vida sem entender isso, mas depois que eu entendi, foi bem bom. Na produção cultural, só explicando para vocês o que é produção cultural. Produção cultural, um produtor cultural é aquela pessoa que está à frente de ações culturais, certo? É a pessoa que cuida de tudo, para tudo dar certo. Então, essa pessoa é um produtor cultural, que é a minha profissão, que é o que eu faço, certo? Então, na produção cultural, a gente tem alguns pilares que sustentam, né, as nossas ações. Na verdade, isso é a base de tudo, né? A base para que todo esse processo cultural aconteça tranquilamente, né? E é sobre esses 4 pilares, ou seja, esses 4 passos que eu vou falar hoje no conteúdo de hoje, tá? E sem esses 4 passos, o seu projeto cultural, ele pode ruir, ele pode se acabar, certo? Então, acho que vai valer a pena você ficar aqui comigo. Seguinte, estruturar a sua ação cultural vai dar para você uma tranquilidade. Eu sei que você quer o melhor resultado, mas acredite em mim, você também quer tranquilidade na hora de fazer o seu evento cultural, porque os eventos culturais, eles têm muitas surpresas pelo caminho, tem muitos sustos pelo caminho, certo? Então, você já tem que estar preparado para esses sustos acontecerem, né? Então, quando você estrutura melhor o seu evento cultural, quando você cria de fato uma base para ele, claro que os sustos, né, os imprevistos vão aparecer, mas você já tem uma base sólida para receber esses imprevistos, entende? Então, por isso que é muito importante você pensar em como estruturar o seu evento cultural, tá? É muito importante porque é o seguinte, vai chegar abacaxi para você descascar, mas você vai estar com a faca e a tábua na mão, tá? Eu demorei um pouquinho na minha vida para entender que isso existia. Essa estrutura, né? Entender que era preciso estruturar a minha forma de agir com relação aos meus eventos culturais, né? E isso fez com que eu perdesse principalmente muito tempo, sabe? E às vezes dinheiro também. Deu uma travadinha, não foi?
E isso acontecia assim, de perder tempo e tal, porque as funções de fato ficavam bem confusas na minha cabeça, sabe? Às vezes, quando eu menos esperava, eu estava realizando a função de outra pessoa. Ou quando eu menos esperava, eu estava entregando a minha função para outra pessoa fazer. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Hoje eu estou falando aqui sobre os 4 passos essenciais da produção cultural, ou seja, os 4 passos essenciais para você fazer o seu evento cultural com cara de profissa mesmo, tá? Fica por aqui que vai ser bom para você. Então, eu ficava, quando eu não sabia esses 4 passos, eu ficava, às vezes, entregando funções que eram minhas para outras pessoas e, às vezes, eu ficava atropelando e fazendo a função dos outros, né? E, enfim, ficava tudo um samba do crioulo doido total. E aí, depois que eu percebi que existia um caminho, depois que eu percebi que eu poderia estruturar melhor as minhas ações culturais, isso foi assim libertador. Foi, sabe quando uma criança não sabe ler e aí quando a criança não sabe ler, quando alguém não sabe ler, você olha um monte de desenho, né? Um monte de risco. Aquilo não significa nada para você. Mas depois que você aprende a ler, se você passar o olho, aquela palavra já vai se decodificar imediatamente na sua cabeça, né? E comigo funcionou mais ou menos assim, com relação a essa estrutura, com relação a esses passos da produção cultural. Porque antes a estrutura, assim, antes as ações culturais que eu fazia, elas eram muito confusas na minha cabeça. Eu não conseguia enxergar direito tudo que eu precisava fazer, tudo que eu já tinha feito, né? Quais eram os próximos passos que eu tinha que dar. Eu não conseguia enxergar isso direito. Depois que eu organizei e estruturei tudo isso, aí sim, agora eu não tenho mais essa sensação. Então, é como se agora eu soubesse ler o meu evento cultural. Eu sei exatamente quais foram os passos que eu dei e os próximos passos que virão. Eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer e isso dá uma sensação de segurança impagável. Bom dia, Mel Sol. Seja bem-vinda aqui. Vamos embora conversar. Então, vamos falar direto logo sobre esses passos. Que passos são esses para fazer um evento cultural estruturado? Você vai precisar planejar, organizar, coordenar e finalizar o seu evento cultural, tá? Vou falar sobre cada passo para ficar tudo bem marcadinho na sua cabeça aí. Se vocês tiverem dúvida, se eu estiver indo rápido demais, avisa aqui nos comentários, tá bom? E se quiserem fazer perguntas, fica à vontade, porque eu adoro perguntas. Perguntas me ajudam a fazer esse conteúdo do jeitinho que você precisa, tá? Então, pergunta aí. Não se acanha, não. Vamos falar sobre planejar. O que é o planejamento dentro de um evento cultural? Gente, o planejamento é o coração do seu evento cultural, tá? Eu sei que você fica naquele ímpeto de pegar logo nas coisas, de ir fazendo e tal, de ligar para as pessoas, mas calma, porque de fato você precisa dedicar tempo para a sua fase de planejamento, né? Planejar significa o que você vai fazer nessa fase de planejar objetivamente falando. Você vai sentar e pensar no seu evento cultural, tá? Por exemplo, digamos que eu vou fazer um espetáculo com orquestra. Beleza. Então, o que eu preciso para fazer um espetáculo com orquestra? Na fase de planejamento, eu vou responder a essa pergunta. O que eu preciso para fazer o meu espetáculo? E aí eu vou pensar que eu preciso de teatro, eu preciso dos artistas, eu preciso de equipamento de som, eu preciso de equipamento de luz, eu preciso de bilheteiro, enfim. Eu preciso de um monte de coisa, né? Como vai ser o figurino, como vai ser o cenário, que tipo de alimentação eu vou servir no camarim, como é que eu vou distribuir essas pessoas no camarim, se esse evento, esse espetáculo vai ser gratuito ou vai ter ingresso pago, como é que eu vou vender esses ingressos? Eu vou vender pela bilheteria física, eu vou vender por uma tiqueteria online, ou se mesmo assim vai ser de graça, mas as pessoas vão se inscrever online para chegar aqui. Como é que vai ser essa chegada das pessoas, essa entrada? Então, eu tenho que prever e imaginar tudo isso. Tenho que planejar
tudo que vai acontecer. Então, de fato, esse é um momento que você precisa de concentração. Você vai precisar sentar, concentrar, pensar em tudo que você precisa e você pode me dizer assim, Carlinha, eu não faço ideia, eu estou começando agora, né? Não sei como é que eu vou pensar em todas as coisas sem esquecer de nada. E aí, a minha dica para você é pare e se imagine dentro desse ambiente. E imagine tudo que você precisa para aquilo acontecer, né? Faça como se fosse um passeio virtual ali dentro e todas as coisas que você for enxergando, você vai fazendo como se fosse um raio-x daquela coisa. Por exemplo, se você pegou o ingresso para entrar no teatro, na sua cabeça você vai pensar o que está por trás desse ingresso. Por trás desse ingresso tem alguém que diagramou esse ingresso, que fez, né? Então tem um designer ali atrás. Eu vou precisar de alguém que faça essa arte. Por trás dele tem quem vendeu, né? Quem vendeu esse ingresso? Eu vou precisar de alguém que me venda esse ingresso, né? Então você vai, quem me entregou aqui, quem pegou aqui na portaria, tudo isso é a estrutura que você precisa pensar nela, né? Vai ter que ter alguém na porta recebendo esses ingressos para as pessoas entrarem, né? Aí você vai pensar quem vai ficar na portaria naquele momento. É isso, gente, é fazer um raio-x de cada pecinha que você vai encontrando pela sua frente, sem esquecer de nadinha, tá? E aí, depois dessa fase que você planejou, pensou em tudo que você precisava, aí vem o segundo passo que você tem que fazer, que é organizar. Para organizar, qual é a diferença entre planejar e organizar? No planejamento, tá você sozinho, com seus pensamentos, ou sua equipe, né, pensando tudo que vocês vão precisar. Já identificaram tudo que vão precisar? Agora, a organização é diferente do planejamento. No planejamento você pensa, na organização você começa a acionar as pessoas, né, ou a estrutura que você vai precisar. Por exemplo, vamos lá, espetáculo com orquestra, vamos seguir esse mesmo exemplo. Planejei tudo que eu tinha que planejar e no meu planejamento eu entendi que eu tenho que ter equipamento de som, que eu tenho que ter equipamento de luz. E aí o que é que eu faço na fase de organizar? Eu vou ligar para o meu fornecedor de equipamento de som, vou ligar para ele dizer, olha, vai ter apresentação com orquestra tal dia, você precisa chegar lá a tal hora, eu tenho os artistas que vão se apresentar são esses aqui, então vou te passar um mapa de palco direitinho para você entender todo o equipamento que você precisa levar e eu preciso que você me diga quanto vai custar isso e se você tem disponibilidade de data. Aí o meu fornecedor vai dizer, sim, Carlinha, tem disponibilidade de data e custa tanto. E aí eu vou pegar essas informações todas, né, e vou colocar dentro de uma coisa que eu chamo de checklist, que é o coração do meu evento, que é o cérebro, na verdade, do meu evento. Porque eu vou pegar, é um documento onde eu vou juntar todas as informações que eu preciso, né? Então, quem é o técnico de som, quem é o equipamento de som, qual é o telefone dele, quanto isso vai custar, que horas ele vai chegar, eu vou colocar tudo isso num checklist, certo? Nessa fase de organização, eu vou, eu já listei tudo, então, do lado dessa minha lista, do lado de cada item dessa minha lista, eu vou colocar lá quem vai fazer aquela coisa, né? Quem vai fazer e quanto vai custar, pelo menos essas duas informações eu preciso ter lá. E para isso, você vai ter que se comunicar com as pessoas. Então, você vai começar a entrar em contato com os seus fornecedores, com sua equipe e determinar tudo que todo mundo vai fazer. Vamos lá. Na minha fase de planejamento, eu vi tudo que precisava. Então, ali, eu vi várias demandas e várias funções, certo? E essas demandas e essas funções na fase de organização vão ganhar um responsável. Eu preciso ter um responsável para cada demanda e para cada função. Pode ser que a mesma pessoa desempenhe duas funções ou assuma duas demandas, mas eu não posso deixar nenhuma demanda e nenhuma função sem um responsável, certo? Beleza? Essa foi a fase de organização. É quase botando a mão na massa, né? Mas você está somente ligando para as pessoas, organizando tudo, deixando tudo bem organizadinho para a coisa acontecer. E aí vem o terceiro passo, que é você coordenar.
Você planejou a sua ação, você organizou tudo, contactou todo mundo e agora você vai coordenar todo esse batalhão de gente que você entrou em contato. Todo mundo que vai trabalhar no seu evento cultural agora vai ser coordenado por você. Como é essa fase de coordenação? A fase de coordenação, normalmente, é o dia mesmo do evento, sabe? Sei lá, se o exemplo é um espetáculo com orquestra, na fase da coordenação, na fase da coordenação, vai ser exatamente o dia do espetáculo, ou o dia da montagem do espetáculo. O dia que eu vou acordar cedinho, chegar no teatro, dizer, pode montar, minha gente, começa tudo. Isso é o dia, acho que o dia que eu mais amo, gente, é esse de, sabe, subir no palco e ver os equipamentos chegando e mostrar o mapa de palco, dizer onde vai ficar as coisas e conviver com minha equipe linda que eu adoro, né, com as pessoas que fazem isso tudo acontecer comigo. Isso é realmente assim, um dia muito especial sempre na minha vida, quando eu estou montando qualquer coisa, seja lá o que for, montando as minhas ações culturais. São momentos de muita, muita alegria. Então, a coordenação é esse momento de alegria que você chega no dia do seu evento. E as pessoas me perguntam assim, nossa, no dia deve ser assim, o dia mais cheio de trabalho, o dia mais impossível para você, né? Aí eu digo, rapaz, nem é. Por quê? Veja só, eu planejei tudo. Eu organizei, ou seja, para cada função eu tenho uma criatura que vai fazer alguma coisa. E no dia do evento, eu vou somente coordenar. Ou seja, eu vou ver se todo mundo está fazendo o que a gente combinou. Então, eu combinei com o fornecedor do som para chegar às 8 horas. Quando der 8 horas, eu vou ver se o fornecedor chegou. O fornecedor chegou de som? Chegou. Beleza. Ele tem até as 10 para montar, porque às 10 vai chegar o cenário, digamos. Beleza. Quando der 15 para as 10, eu vou virar para o fornecedor e dizer, eita, você só tem 15 minutos, tá, de palco. Porque daqui a pouco chega o cenário e vai ficar mais complicado de vocês transitarem aqui no meio. Beleza? Beleza. É isso, gente. É simplesmente você... Bom dia, chegando mais gente. É simplesmente você olhar para tudo que você, assim, você tomar pé de tudo que você planejou e organizou e você fazer com que as pessoas cumpram os acordos que você fez, né? O acordo foi passar o som às 4 da tarde, 4 da tarde tem que estar tudo pronto para passar som. E você é que vai coordenar isso. Coordenar é ficar olhando se está todo mundo fazendo o que combinou com você, simples assim, tá? E é claro que às vezes você coloca outras funções para você fazer também no dia. Por exemplo, sei lá, digamos que tem um material gráfico, né? Que tenha programas, que tenha cartazes, que tenha banner. E você vai precisar colocar esses programas, esses cartazes, esses banners, né? Espalhar pelo teatro. E é uma função que você não precisa assim, eu preciso de uma pessoa só para fazer isso. Não precisa, né? Você pode fazer. Mas lá naquela lista que a gente fez lá no começo, tem essa função, distribuição do material gráfico, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar nessa função, por exemplo, eu mesma, Carlinha, vai fazer a função de distribuir o material gráfico. E lá no seu cronograma de trabalho, no dia da coordenação, lá que você está coordenando as coisas, você vai olhar para aquilo ali e vai dizer, eu sei que às 3 horas da tarde eu tenho que distribuir o material gráfico. Então, se é função sua, você mesmo vai se coordenar, vai se dizer, Carlinha, está na hora de botar o material gráfico lá na frente, distribuir as coisas. E você vai fazer, entendeu? Então, a fase de coordenação nada mais é do que você fazer com que todo mundo cumpra o que combinou com você. É só isso, tá, gente? É bem tranquilo assim mesmo. Né? E é a hora que acontecem os sustinhos, os perrengues, então a sua função também é descascar os abacaxis que aparecerem, tá? E tem o quarto passo, que é a hora de você finalizar o seu evento. Eu tô falando tão rápido hoje. Calma. Não vou falar mais rápido, não. Vou falar devagar agora. Meu marido disse que eu não estava respirando quando falava e estava ficando com dor de garganta. Vamos lá. Agora a gente vai finalizar o nosso evento. Beleza? Aconteceu o evento. Foi lindo, as pessoas se emocionaram. O público estava, assim, feliz da vida. Né? Muitos aplausos, muitas alegrias. Ricardo está me fazendo uma pergunta aqui.
Carla, como você levanta as ações culturais que irão acontecer? Ricardo, eu não entendi sua pergunta. Como assim levantar as ações culturais? Me ajuda a te entender. Você está falando se você tem um evento tipo corporativo e aí você vai botar as pessoas lá, você vai fazer algumas ações culturais ali dentro, ou você está me perguntando como é que eu planejo os projetos culturais, como é que eu imagino que projeto eu vou fazer? É essa a pergunta? Me esclarece aqui enquanto eu explico o que é finalização, tá bom? Gente, a fase da finalização é quando você vai finalizar o seu evento, já terminou tudo, já passou, já foi um sucesso, todo mundo já ficou feliz e agora você precisa começar a desmontar a brincadeira toda. Sabe aquela hora que sua mãe vira e diz: guarde os brinquedos que você brincou, menino? É o que você vai fazer, né? A nossa fase de finalização começa na desmontagem, então a gente tem que ir lá no comecinho planejar essa desmontagem, não pode esquecer dela. Planeja a desmontagem mas ela não encerra somente na hora que você tira tudo de cima do palco. Depois que você desmonta tudo, você coordena essa desmontagem, você também está ali coordenando essa desmontagem, você vai precisar fazer relatórios de execução, ou prestação de contas para o projeto, ou você vai precisar fazer uma coisa muito importante chamada reunião de avaliação, que é muito legal, porque a gente vai ver o que deu errado, principalmente, para da próxima vez dar tudo certinho, né? Eu sempre começo minhas reuniões de avaliação pelo que deu errado, eu pergunto sempre o que foi que deu errado, não me diga, não quero saber o que foi que deu certo agora, só quero coisas que deram errado. Por que eu faço isso? Porque depois que as pessoas começam a se elogiar, fica um ambiente constrangedor para quem precisa dizer alguma coisa que vai errado, que deu errado, entendeu? E aí, por isso que eu gosto de começar as minhas reuniões de avaliação pelo que deu errado. Primeiro a gente fala do que deu errado e depois a gente fala das coisas lindas que aconteceram, de tudo que deu certo, de tudo que a gente tem que manter, certo? Então, são essas 4 fases dentro do meu evento cultural que estruturam ele. Vou repetir, vou lembrar aqui pra gente, que são planejar, organizar, coordenar e finalizar. Eu tenho que passar por essas 4 etapas, eu preciso dar esses 4 passos para que o meu evento cultural seja de fato estruturado. E quando você enxerga essas 4 fases, você entende que cada uma tem seu tempo para acontecer, você vai parar de se atropelar, você vai parar de atropelar os outros. Preste atenção nisso. Ricardo está me falando aqui, eu fiquei com dúvida na pergunta dele, mas ele está me esclarecendo. Como você levanta as informações dos projetos que são interessantes para serem executados? Vamos lá. Quando eu vou fazer um projeto cultural, a ideia surge das formas mais variadas possíveis, certo? A ideia pode surgir assim, acordei e tive uma ideia. Acreditem, acontece isso no café da manhã, e estou aqui tomando meu café, e eu estou pensando, nossa, que bom seria se em cima daquele prédio tivesse um espetáculo acontecendo. Pronto, tive uma ideia. As ideias acontecem assim. Ou a ideia pode acontecer assim, alguém chega para você e diz, tive uma ideia, o que você acha de tal coisa? De fazer tal coisa, certo? E Rômulo, que coisa linda! Bom dia, bom ter você aqui comigo. O Rômulo é um produtor incrível. As ideias podem surgir de alguém que chega para você e diz, tive uma grande ideia, queria fazer um projeto assim. As ideias podem surgir também de alguém que encomenda uma coisa para você, né? Então eu tenho um projeto para acontecer assim, e eu preciso eu tenho uma ideia para acontecer assim, e eu preciso que você transforme essa ideia num projeto porque ele vai acontecer de tal forma, já tem quem financia e tal, enfim. Tem caminhos para isso, né? Então, Ricardo, respondendo um pouco a sua pergunta, as ideias dos projetos, elas vêm de vários lugares, tá? Agora, uma ideia, quando ela está somente no campo das ideias, ela é somente uma ideia. E ideia tem um monte aqui agora em cima da minha cabeça, mas elas não são projetos. Quando eu pego essa ideia e transformo ela num projeto, ou seja, quando eu paro para pensar se de fato ela pode acontecer,
né? Digamos que eu olhei para aquele prédio e disse, queria um espetáculo ali em cima daquele prédio. Beleza, isso é uma ideia, tá? Agora, quando eu levanto o que eu preciso para fazer aquele espetáculo em cima daquele prédio, isso começa a ser um projeto. Depois que eu penso tudo que eu preciso levantar para aquilo acontecer naquele prédio, eu vou pensar em como é que eu vou viabilizar tudo isso que eu pensei para aquele evento acontecer em cima daquele prédio. Entendeu? E isso é um projeto. Agora, como é que a gente identifica todas essas informações que precisam ter dentro do projeto, tá? A gente vai precisar realmente exercitar a nossa imaginação, exercitar a nossa capacidade de olhar além. É claro que eu, com 22 anos de carreira, já faço isso assim, dormindo, né? É claro que eu tenho memória de tudo isso, eu tenho checklists prontos, né? Um checklist, que é esse documento que lhe ajuda a reunir todas as informações do seu evento. Se eu fizer esse checklist para o meu evento hoje e semana que vem eu for fazer outro evento, eu vou usar esse mesmo checklist. Vou pegar ele, repetir para lá e só acrescentar as coisas que eu preciso. Então, na hora de você levantar as necessidades do seu evento, você vai fazer uma primeira lista, né, usando sua imaginação, perguntando às pessoas, né, por exemplo, se você vai falar com um artista, estou pensando em fazer um evento assim, quais são as necessidades que você tem? Aí ele vai dizer, olha, Ricardo, eu estou precisando de um equipamento, vou precisar de um equipamento de som assim, eu vou precisar que você bote tal coisa no camarim, né? As pessoas vão te munindo de informação também. E você vai colocando tudo numa lista, tudo lá no seu checklist. Quando você fizer o primeiro, que vai ser um checklist que ainda não é o ideal, e isso é normal, tá? Isso é natural. Um checklist que vai ter bastante coisa, mas você vai sentir falta. Rômulo está falando aqui, está saindo de viagem. Bom te ver, você é incansável. Beijo. Bom, Rômulo. Um beijo para você também, boa viagem. E cuidado aí, hein, garoto? Se cuida, usa tua máscara. Você já deve estar vacinado, mas usa sua máscara aí, se protege. E muito bom ter você aqui. Uma honra, de verdade. Ricardo, continuando sua resposta, depois que você fez toda aquela sua lista, né, você vai aplicar essa lista, ou seja, você vai colocar as suas funções lá e tal, vai determinar quem vai fazer essas funções, e aí você vai, no próximo evento, como você vai usar essa mesma lista, você vai pegar essa lista, ver o que foi que faltou naquele evento, na sua reunião de avaliação você vai conseguir identificar, ver o que foi que faltou naquele evento, bota nessa lista, que aí passou a ser uma lista um pouco maior, né? Então, nesse próximo evento, você já vai esquecer menos coisa, né? Porque vai estar tudo lá anotadinho. E aí, você vai levar isso para o seu segundo evento. Nesse seu segundo evento, já vai aparecer mais coisa que você não pensou. Você vai dizer, eita, mas eu nem pensei que eu tinha que ter comprado pilha para as luzinhas que ficam no palco. Meu Deus, bota lá na tua lista que você vai precisar comprar pilha, né? Aí quando você for fazer o seu terceiro evento, você não vai mais esquecer de comprar pilha, porque está escrito lá, né? Então você vai usando esse mesmo documento para todos os seus eventos. Você só vai aumentando ele. Poxa, Carlinha, mas teve um evento que eu usei um equipamento de som e nesse outro eu não vou precisar usar equipamento de som, porque é uma coisa acústica, não tem equipamento de som. Não tem problema. Você simplesmente vai botar ali que não vai usar aquilo. Mas a sua lista padrão tá lá guardadinha e tem equipamento de som na sua lista padrão, certo? Porque quando você for fazer o seu outro evento, pode ser que você precise de equipamento de som, então mantém lá na sua lista padrão. Você vai ter uma lista padrão lá guardadinho, um checklist padrão guardadinho, justamente para você, na hora que for fazer o seu evento, você vai copiar essas informações para construir o seu evento. Bem, eu expliquei para você de onde surgem as ideias e de onde surgem também essas demandas, né? Primeiro, realmente, você vai ter que fazer um exercício de imaginação, mas depois você vai ficar repetindo. E foi isso que eu entendi. Quando eu identifiquei esses 4 passos da produção cultural, esses 4 passos da montagem do evento,
Como foi que eu identifiquei? Eu identifiquei que tinha um padrão. As coisas se repetiam. Eram coisas que eu estava fazendo. Se eu fosse montar um evento de dança, de teatro, de música, de circo, do que fosse, eu tinha que parar para planejar. Se eu fosse montar qualquer evento, eu tinha que chamar as pessoas para participar, ou seja, eu tinha que organizar. Eu fui encontrando um padrão, né, que existia ali. Eu fui encontrando as repetições, onde eu repetia as coisas, como eu repetia as coisas. Eu fui identificando, de fato, como isso acontecia. E aí, identificado todo esse padrão, eu consegui realmente organizar e estruturar. E eu estruturei dessa forma. Eu preciso planejar, organizar, coordenar e finalizar um evento. Certo? Então, gente, como é o jeitinho que você não deve fazer para o seu evento cultural acontecer legal? Agora que você já viu que tem 4 passos que você precisa dar quando você está fazendo seu evento cultural, você não tem como mais desver, né? Ok? Você já sabe. Então, ignorar esses quatro passos não vai ser legal para você, tá? Por exemplo, digamos que você não planeja, não faz o seu planejamento, tá? E aí você só contratou a orquestra para tocar. Tudo lindo, maravilhoso. E aí, quando os músicos chegam lá para tocar, não tem cadeiras. Por quê? Porque você não planejou. Você não pensou que lá você ia precisar de cadeiras, certo? Quando a gente para planejar, gente, a fase do planejamento é a fase que você vai estar concentrado para pensar nisso. E acredite, a concentração vai fazer com que cheguem muitas coisas na sua cabeça, tá? Então, essas necessidades a gente levanta todas no planejamento, tá? Então imagina o que é chegar e não ter cadeiras para a orquestra tocar. Eu tô falando porque eu já passei por isso, tá? Mas foi assim, eu tinha um produtor local e o produtor local esqueceu de contratar as cadeiras, né? Por mais que eu tenha colocado lá no checklist dele. E ele não só esqueceu de colocar as cadeiras, como ele ainda não me contou que tinha esquecido. Quando eu liguei para ele, cheguei aqui e as cadeiras não chegaram e tal. Ele, não, tá chegando. E aí, depois de muito tempo, quando ele chegou lá, ele disse, Carlinha, porque eu esqueci de contratar as cadeiras, eu estava com vergonha de lhe dizer, imagine. Enfim, corri atrás das cadeiras, conseguimos as cadeiras, mas deu uma atrasada legal, certo? Então, se você não planejou que você precisava dessas cadeiras, isso é um transtorno enorme que você vai passar. Acredite, porque eu já passei. Você, de fato, precisa realmente concentrar e planejar. Bom dia, Marquinho. Estamos falando aqui sobre as 4 fases de montagem da realização do seu evento cultural, né? Imagina que você pulou a fase da coordenação, né? Tá todo mundo contratado mesmo, então se eu chegar lá 2 horinhas antes do evento, tá tudo certo, porque já é cedo demais, né? Chegar 2 horas antes do evento. E aí, quando você chega lá, o cara do som trouxe o equipamento errado. E agora? Não dá mais tempo de ajeitar. E agora? Não vai dar para sua atração tocar. E agora? Ele não trouxe o kit de microfone de bateria. E agora? Né? É confusão, é bronca, não é não? Então, você precisa coordenar a sua ação. Você é o primeiro a chegar e o último a sair. É você que acende a luz para o negócio acontecer e você que apaga a luz depois que todo mundo sai, tá? A fase de coordenação é muito importante. Você precisa estar com o seu olhinho ali em cima para dar tudo certo, tá? Cada fase é importante e deve ser tratada com muito zelo, com muito carinho, com muito cuidado. Se você quer fazer um evento cultural realmente digno, um evento cultural lindão, que não vai ter perrengue, você precisa ter cuidado com as suas fases, tá? Mas, se você planeja tudo com cuidado, se você descreve a sua ação com todos os detalhes, como se fosse um retrato falado, assim, sabe? Se você gasta tempo com essa organização, chamando as pessoas, dizendo tudo que todo mundo vai fazer, munindo essas pessoas
de muito detalhe, né? Usando muita clareza com seus fornecedores, se você é o primeiro a chegar e o último a sair, se você presta atenção no seu cronograma de montagem, toma conta se todo mundo está fazendo tudo bem direitinho, né? Se você tem atenção em todas as despesas, guarda todos os comprovantes, né? Quando você termina tudo, olha para trás, para conversar com as pessoas que trabalharam com você, entende o que foi que deu errado, faz essa fase de finalização com bastante zelo também, né? Enfim, se você cumprir todas as etapas, você provavelmente vai ser um produtor incrível e vai ter muito trabalho. Então, planejar, organizar, coordenar e finalizar o seu evento cultural. 4 passos muito importantes que você não pode fechar os olhos para eles. Agora, você já sabe que existem etapas, que existem fases a se cumprir na hora de construir um evento cultural, né? Existem aí cada etapa que você deve cumprir para que tudo seja construído de forma muito sólida. Agora que você já sabe disso, você não tem mais como não saber, né? Cabe a você agora estruturar essas fases, né? Utilizar essas fases, na verdade, para estruturar o seu evento cultural e ficar de boa na lagoa, porque você vai ter uma montagem, né? Vai ter a realização do seu evento, vai ser muito mais tranquila, porque você vai conseguir enxergar tudo que você precisa enxergar. Esté, bom dia, bom te ver por aqui, garota. Então, seguinte, dica prática. Liste todas as funções que você acha que deve ter em cada fase. Liste agora, tá? Tenta fazer esse exercício de enxergar de fato o que você tem feito para que a sua ação cultural seja impecável. Tenta colocar no papel tudo que um dia você vai precisar. Se você tiver dúvida, você vem conversar aqui comigo, tá bom? Pode conversar aqui comigo como se diz, aqui nos comentários. Pode me chamar para conversar ao vivo, porque eu adoro bater um papo. Pode me perguntar no inbox. Enfim, pode tudo, tá? Se tiver dúvidas, vem conversar comigo, porque eu adoro fazer isso. Gente, recapitulando. Planejar, organizar, coordenar, finalizar. 4 passos que você vai precisar dar para que o seu evento cultural seja impecável. Planejar é imaginar tudo que precisa. Organizar é chamar as pessoas que precisam estar do seu lado para você conseguir realizar tudo que você planejou. Coordenar é dizer para as pessoas, coordenar é tomar conta se todo mundo está cumprindo tudo que combinou com você. E finalizar é olhar para trás, ver se o seu planejamento funcionou e preparar o próximo evento. É isso, minha gente. Por hoje é só. Adoro conversar com vocês. Gente, dia 16 de setembro, vou fazer o workshop Manual Prático do Evento Cultural. Vou pegar todas essas fases que eu falei aqui para você, destrinchar. Vou te entregar a planta baixa do seu evento. Vamos embora. É gratuito, é online. Se inscreve, o link está na bio. Vai lá, corre atrás desse link e se inscreve lá. Se não tiver na bio, deve estar entrando daqui meia hora. Deve estar subindo agora o link, porque eu estou abrindo agora as inscrições, tá? É de graça, você não vai pagar nada por isso, mas vai precisar se inscrever, tá certo? E vai ser um diazinho que a gente vai conversar com mais tempo, com mais calma, né? E a gente vai conseguir traçar tudo isso juntos para que o seu evento aconteça bem tranquilamente, tá? Muito obrigada pela companhia. Amanhã é domingo, amanhã é dia de dormir. Mas na segunda-feira eu volto aqui para conversar com vocês sobre produção cultural, para conversar com vocês sempre falando como é que a gente monta um evento cultural e faz ele acontecer legal, tá? Um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês e até segunda. Bom domingo, bom descanso. Massa, Ricardo, show de bola. Ricardo está falando aqui que vai estar no workshop. Massa, já adorei essa notícia. Vou lá conferir se o link já está na bio. Esté, espero você lá também. Maravilha. Ricardo, muito obrigada pelas perguntas. Isso ajuda muito
porque aí de fato eu consigo saber exatamente o que vocês estão querendo de informação, porque a informação aqui dentro dessa cabeça tem, viu? São 22 anos juntando informação. Eu tenho que de alguma forma botar isso para fora. A gente se vê então, segunda-feira eu tô aqui, hein? Bora conversar mais. Tchau, tchau. Obrigada pela participação.